Glória a Deus. Bom, eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Vamos ler junto? Bem forte, com um brado aí, do versículo 8 ao versículo 11. Vamos juntos? 1, 2, 3. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro que está... Aleluia. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E não são, sendo antes sinagogas. O 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sobre a segunda. Glória, vamos aplaudir Jesus por esse texto. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a segunda carta no livro de Apocalipse. E como nós começamos falando na primeira administração a respeito da igreja de Éfeso, nós estamos aqui vendo o cenário, o pano de fundo desse tempo. João, o apóstolo João, que escreveu a carta, o livro de Apocalipse, e dentro desse livro contém as 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Ele se encontra na ilha de Patmos. Durante o reinado do imperador Domiciano, um imperador, como nós ouvimos e falamos quem estava aqui quem estava aqui na primeira administração da primeira igreja, a respeito de Éfeso? Levanta a mão aí, irmãos, pelo amor de Deus, levanta essa mão aí. Há 2 domingos atrás, quem estava aqui? Amém, meu Deus. Vocês vão pegar no tranco, em nome de Jesus. A gente falou um pouquinho a respeito desse homem Domiciano. Ele era conhecido como o segundo Nero. Lembra do Nero? Aquele que botou fogo em tudo, mandou matar a mãe, gente boa. E Domiciano é conhecido como um segundo Nero, ou seja, um homem terrível. O homem não tinha escrúpulos. E nessa época, nós podemos observar que todos os apóstolos de Cristo, todos os 11 e os 12 mais João, menos o João, foram martirizados. E só restou o apóstolo João. E aí, como a tradição diz, que tentaram matar João de todos os jeitos. E uma das maneiras que a história diz é que lançaram João dentro de um caldeirão, com óleo fervendo, pegando fogo. E a história diz que João foi lançado lá, e ele fica por um bom tempo lá, mas sai de lá sem um arranhão. E aí tentaram de outras formas matar o apóstolo João, mas nada funcionou. E aí, por ordem do imperador Domiciano, João é enviado à ilha de Patmos. E esse lugar, Patmos, era uma ilha vulcânica, era um lugar, uma ilha, uma prisão, um presídio, vamos dizer assim, onde presos políticos e o pior tipo de gente ia para lá para morrer. As pessoas que iam para Patmos iam para lá para morrer, ou seja, tudo acabado. Então, como João, eles não conseguiram matar João de nenhuma maneira, Domiciano manda esse homem para Patmos, e lá ele já está velho, já com muita idade, e lá ele vai morrer. Mas como nós sabemos, ao momento que todas as portas se fecharam na terra para o Evangelho, porque eles acreditaram. O último apóstolo de Cristo, o último que ouviu Jesus face a face, o último líder da igreja, João, vamos lançá-lo lá. A hora que ele morrer, o cristianismo morre. Vamos fechar todas as portas, porque o apóstolo Paulo mesmo já havia morrido também, Barnabé e entre outros. Mas é tão lindo o que Deus faz. No momento que todas as portas na terra se fecham, uma porta no céu se abre. Uma porta no céu se abre. Apocalipse 4:1 diz: depois dessas coisas, ou seja, depois das cartas, olhei e eis que não somente uma porta,
não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta e falava comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando todas as portas, e aí queria já ministrando para você e colocando isso no teu coração a respeito do que nós vamos conversar hoje. Quando todas as portas na terra se fecham, fique tranquilo, se você for fiel ao Senhor, o Senhor abrirá uma porta no céu. E os céus, quando se abrem sobre nós, coisas novas acontecem. O céu, quando se abre sobre as nossas vidas, uma nova perspectiva nós recebemos, porque o apóstolo João, ele estava enxergando somente morte, somente o fim da sua vida. Mas Jesus, a voz que o chamou, o próprio Cristo que se revela no capítulo 1 e no 2 e no 3, as suas igrejas, ele chama, ele ouve a voz, ele vê uma porta aberta no céu, e a mesma voz que falou com ele, a princípio diz: sobe para cá, porque eu quero te mostrar o que está por vir, coisas novas. Deixa eu te mostrar, e a gente sabe o que Jesus mostra ao João, o livro do Apocalipse, as coisas que vão acontecer no fim. Então preste atenção, no momento mais difícil, né, dessa época da igreja, o Senhor levantou e abriu uma porta no céu para nos revelar o nosso fim. E nós sabemos, no final nós saímos vencedor, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem controle sobre a história. O Senhor Deus poderoso, Ele tem um controle de tudo, e a última palavra da Bíblia diz que Ele é vencedor. Amém? As tribulações que vivemos hoje não se comparam com a glória que há de ser revelada. Aleluia? Você pode dar glórias a Deus? E nós precisamos olhar para a carta da igreja de Esmirna, porque essa carta tem muito a nos ensinar. E antes disso, precisamos aprender que o que acontece na terra não define o nosso fim, pois Deus sempre abrirá uma porta no céu, trazendo coisas novas. Amém? E quando nós olhamos para a igreja de Esmirna, eu quero rapidamente dar um contexto histórico dessa igreja para você entender o que é, e depois a gente vai entrar no que o texto diz, o texto que nós acabamos de ler. Esmirna era uma cidade extremamente rica. Extremamente rica. A igreja de Esmirna era pobre, mas a cidade era extremamente rica. Lembra que vocês vão lembrar que nós falamos, quando falamos de Éfeso, a cidade de Éfeso era o principal polo daquela época. Era o principal local, vamos dizer, a capital da Ásia Central, a Ásia do mundo conhecido, do mundo antigo. Era um dos lugares mais famosos, onde tinha tudo. E Esmirna competia com Éfeso para ser quem era mais poderosa, quem era mais rica. Na cidade de Esmirna, e é interessante porque Éfeso era mais rica, era mais poderosa, vamos dizer assim, mas Esmirna era a mais bela cidade daquela época. A mais bela cidade. E ela era vista como, os historiadores diziam que ela era vista como ornamento. Sabe o que é ornamento? Quem sabe o que é ornamento? Sabe, quem está com joia aí? Quem está com brincos? Sabe isso aí? Isso é ornamento. Então imagine, Esmirna era visto como o ornamento da Ásia, daquela época. Então, para que você coloca, alguém pode me ajudar aí? Para que você coloca um brinco? Para que você coloca um colar? Para que é? Para enfeitar, para ficar mais bonito. A ideia é essa, não é? Então imagine isso, Esmirna era como se o ornamento, a cidade mais bela, uma cidade linda, a joia da coroa da região. Imagine como bela era essa cidade. Era uma cidade extremamente comercial e o principal porto da Ásia ficava lá. Então imagine, e aí, não sei se alguém se interessa aqui muito por geopolítica, por essas questões, você observa uma coisa, que os lugares, todos os países que têm saída para o mar, eles são países que têm condições de prosperar. Os países mais pobres no mundo, depois você pode procurar na internet, como é o nome, Jesus? No mapa. Os países que não têm saída para o mar, dificilmente serão países prósperos, a não ser a Suíça, porque ela está cercada de França, Inglaterra, que tem saída para o mar. Pode observar. E, abre aspas aqui só, para você depois pesquisar na sua casa. Mas aqui ficava o principal porto da Ásia. Então imagine quão poderosa era essa cidade, com o fluxo de gente do mundo inteiro passando por aquele lugar. Também assim como Éfeso, a cidade de Esmirna era conhecida muito pela adoração a outros deuses, pela adoração pagã. Lá existia um monte chamado Pagos.
E esse monte era coberto de templos dedicados a vários deuses, entre eles Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Epáfios, e também foi levantado um templo ao imperador daquela época. A gente vai chegar lá já. E é interessante porque hoje a cidade de Esmirna é a única que sobreviveu ao templo. Hoje você encontra, hoje é Izmir, na Turquia asiática. Você pode ir lá hoje, a cidade continua lá, diferente de todas as outras, que uma só existe ruínas, outras não existe mais nada. Éfeso, por exemplo, foi destruída, só tem ruínas lá, mas Esmirna continua viva até hoje, é uma cidade muito grande, tem mais de 200 mil habitantes. E olha, a gente quando começa a olhar para a realidade da igreja, era uma igreja que enfrentava a morte em uma cidade que também havia morrido e ressuscitado. Quando Jesus vira para eles e fala, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas estive vivo, eles entenderam essa mensagem. Porque essa cidade, 1000 anos antes de Cristo, ela foi constituída e foi formada uma colônia grega. Mas aproximadamente 400 anos depois, 600 anos de Cristo, ela é completamente destruída, dizimada na terra. E 200 anos antes de Cristo, ela é reconstruída. Então, quando Jesus fala, estive morto e revivi, eles entenderam bem a mensagem. Entende? Porque ela foi construída, era uma cidade bela, e foi em 600 anos de Cristo completamente destruída, e em 200 anos de Cristo, ela é levantada como a mais bela cidade da Ásia. Então, eles entendiam muito bem isso. Estão comigo? E aí, outra coisa, ela era uma igreja fiel a Cristo. Porque naquela época, como eu disse, você lembra o imperador Domiciano era um camarada louco, pirado da cabeça. E ele se autoproclamou Deus. E naquela época começou uma disputa. Aonde é que se construiria o templo ao Deus? Porque normalmente o que acontecia? O imperador morria. Aí sim ele era canonizado, ele era transformado em Deus. Mas Domiciano não, ele falou, eu vivo, sou Deus. E essa igreja era perseguida porque havia uma ordem, quem não adorará somente ao imperador, o imperador é o Senhor. Entende? O imperador é Deus. Só que aí quando chegava para esses irmãos, eles negavam, e aí a gente vê que havia uma perseguição ferronha nesse lugar. Era uma igreja pobre, caluniada, que enfrentava a própria morte, mas uma igreja que só recebe elogios do Senhor. A gente, diferente das outras, além de Filadélfia, a única igreja que recebe elogios do Senhor é a igreja de Esmirna. Era uma igreja que estava num contexto de perseguição muito grande, mas Jesus vira para ela e somente tece elogios. E eu queria hoje com vocês debruçar a respeito dessa carta, e como eu disse na carta de Éfeso, preste atenção, essa não é uma carta para Éfeso, essa é uma carta para a igreja, o Brasil para Cristo em Vila Taquari. Essa carta é para mim e para você. Você pode me ajudar e falar, irmão, essa carta foi escrita para você? Me ajuda aí. E para a gente mergulhar no que o texto diz, eu queria ler, coloca por gentileza o versículo 8. E a primeira coisa que nós podemos observar no capítulo 2, versículo 8. Jesus, quando olha para essa igreja, e nós agora vamos analisar e entender algumas coisas. O que é que leva Jesus a dizer isso a eles? E o que nós podemos aprender com tudo isso? A Bíblia diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aleluia? Amém? E é interessante que Jesus começa essa carta, a primeira coisa que ele faz é se descrever a essa igreja. Primeira coisa que ele faz, ele diz, eu sou, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, aquele que é o primeiro e o último, ou outra tradução, o alfa e o ômega, aquele que esteve morto, porém reviveu. E a gente vai observar que em todas as cartas do Apocalipse, Jesus começa essas cartas se descrevendo as igrejas. Em Éfeso, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, essas coisas diz, que aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você abrir a sua Bíblia aí, você está com a sua Bíblia aí, abre ali para você acompanhar comigo. E no capítulo 2, do versículo 18, diz assim, estas coisas diz o Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, aleluia. O capítulo 3, versículo 1, para a igreja de Sardes, ele diz o seguinte: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras e que tem nome de que vives e está morto. E aí eu te pergunto, por que Jesus se descreve para cada igreja de uma maneira? Não era mais fácil ele dizer: ao anjo das igrejas em todos os da Ásia, escreve aquele que o que anda entre os candelabros, aquele que tem olhos como chama de fogo, aqueles que é o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Por que Jesus se descreve de forma específica para cada igreja? E a primeira coisa, nós precisamos entender nesse texto, olhando e analisando esse texto, nós só encontramos, preste atenção, a plenitude de Cristo quando nós olhamos para todo o corpo de Cristo. E eu vou te explicar. Observe que a descrição que Jesus fala às igrejas, em cada uma delas são os mesmos elementos da visão que João tem no capítulo 1, versículo 9 ao 20. Coloca para a gente aí rapidinho. Capítulo 1, versículo 9 ao 20, ele começa dizendo, essas coisas escreve aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, o que tem, eu João vim, vosso companheiro de tribulações da perseverança em Jesus, achei na ilha de Patmos, passa para o 10. Achei meu espírito, o 11, vamos ver aqui. Escreve esse livro às igrejas, o 12, vamos chegar lá onde que Jesus fala, o 12. Voltei para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, como vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como quem refina uma fornalha, a voz como de muitas águas. Aleluia. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Uau! Eu observo que quando nós olhamos para as cartas, Jesus se descreve com as características que ele se revela a João. E o livro de Apocalipse, ele foi escrito por inteiro. Não sei se você sabia disso. Não foi enviado uma carta específica foi uma versão, somente com a carta de Éfeso para Éfeso, uma versão somente com a carta de Esmirna para Esmirna. Não, foi as 7 cartas para as 7 igrejas. Então todas as igrejas receberam o mesmo conteúdo. E é lindo isso porque nós observamos que, mesmo assim, nós só temos a revelação de Cristo completa quando nós olhamos para o corpo de Cristo. E aí eu queria dizer e ministrar a você, nós precisamos parar de olhar somente para o nosso umbigo e achar que somente as coisas que eu e você fazemos está certo. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm se levantado uns contra os outros, mesmo sendo todos nós igreja. Nós precisamos entender que Deus também está agindo ali na Assembleia de Deus. Deus está agindo ali como é o nome? É unção peculiar ali? Unção peculiar. Deus está agindo na UBPC Itaquera. Deus está agindo na presbiteriana ou é metodista que tem aqui para cima, gente? A outra lá em cima. Metodista. Deus está agindo na metodista. Deus está agindo neste lugar. E nós só temos a revelação do Cristo completo quando nós agimos como igreja, como corpo de Cristo, como uma só carne, um só corpo. E o Senhor se revela a cada um de uma maneira. O Senhor tem se revelado a nós neste tempo de uma maneira, e nós precisamos exercer este chamado. Não adianta eu querer ser a Assembleia de Deus. O Senhor se revelou de uma forma diferente para a Assembleia de Deus, e eles vão ser bênção neste bairro. Ele nos chamou de uma maneira, exerça a maneira como Ele te chamou. Ele nos escolheu neste lugar com um objetivo claro e específico. Levante e ande, levante e comece a exercer o teu chamado. Amém? Pare de olhar para os outros lugares. Eu acho que lá é melhor, eu acho que aqui é pior, eu acho que aqui é melhor. Não, o Senhor tem uma porção para cada um de nós, e quando nós olhamos para o todo, nós vemos a revelação completa do corpo de Cristo. Aleluia. 2.
Para cada um, Jesus se revela segundo a sua necessidade. Você conhece a história, Moisés estava no deserto apacentando as ovelhas, e uma ovelha se desgarra. E ele começa a ir atrás dela, e ele chega num lugar, e ele começa a ver uma sarça pegando fogo, e era normal isso acontecer. Mas aquela sarça tinha uma coisa diferente, o fogo continuava ardendo, e ela não se consumia. E ele para, porque aquilo chama a sua atenção, e quando ele chega, você conhece a história, Deus começa a falar com ele, a primeira coisa, fala, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E aí Deus começa a se revelar a ele, dando a ele uma missão, vou te enviar ao Egito para livrar o meu povo daquele lugar, daquela terra. E aí em determinado momento Moisés, ele teima muito, ele fica mais, Senhor, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, como a gente fica, não é verdade? Deus fala com a gente fica, ai, mas eu sou isso, eu sou aquilo. É Deus que está te falando, irmão, preste atenção e vai. E aí em certo momento ele diz, amém, eu entendi, mas e se perguntarem, quem é o teu nome? Qual o teu nome? E se perguntarem a mim lá, quem foi quem me enviou? Deus diz, o eu sou te enviou. Aleluia. Deus diz, o eu sou o que sou te enviou. Eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. Porque Cristo se revela a cada igreja de uma maneira, porque Ele se revela segundo a sua necessidade. E deixa eu te falar, se você necessita do Jeová Jireh, o Senhor provedor, Ele é Senhor provedor. Se nós necessitamos do Jeová Rafá, o Senhor que cura, ou o Senhor que sara, Ele é o Senhor que sara. Se nós necessitamos do Jeová Shalom, o Deus de toda a paz, Ele é a nossa paz. Mas preste atenção, no Novo Testamento, Cristo se revela também como o eu sou. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o alfa, o ômega e o princípio e o fim. Você pode aplaudir no nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Deus. E a igreja de Esmirna, obrigado, ele se revela como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas reviveu. E a gente precisa parar para entender algo aqui. Além do ponto deles entenderem bem o fato de Jesus dizer que esteve morto e reviveu, tornou a vida, Jesus se apresenta àquela igreja como o Cristo ressuscitado. E eu quero que você preste atenção. Rapidamente, um exercício. Peraí. Feche seus olhos, antes disso. Um exercício aqui. Feche seus olhos. Você vai imaginar que Jesus está entrando por essas portas. Pode ser a porta 1, a porta 2, a porta 3. Jesus está entrando aqui. Como que ele é? Pense como as características físicas dele. Pensou? Abre os olhos. Como que você pensou? Qual a característica que você pensou de Jesus? Como que ele era fisicamente? Lindo, mas como que ele era? Era homem, alto, baixo, magro? Alto, magro, e como ele estava vestido? De branco. Elegante, de branco. Alguns podem ter pensado Jesus entrando com a cruz, outros pensaram aquele homem barbudo, cabeludo, carpinteiro, aquele do The Chosen. Tenho certeza que alguns pensaram, lembraram do camarada do The Chosen, tenho certeza. Amém ou não amém? Provavelmente alguns de nós pensamos em Cristo com vestimentas da época, de 30 e poucos anos, cabelos castanhos, ou o homem entrando carregando a cruz. E nós costumamos pensar em Cristo, irmãos, como Ele era, pregado no madeiro. Está tudo certo. A cruz é essencial para o Evangelho. Mas deixa eu falar para você, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. E nós precisamos começar a olhar para Jesus da maneira que Ele se revela à igreja da Ásia.
E aí a gente leu o texto, o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltei e vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a filho do homem, com vestes talares ou brancas, cingidos com um cinto no peito, com uma cinta de couro. Os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como bronze reluzente e polido, que afiava, e ele, na sua boca saía uma espada de 2 gumes, a sua voz é como voz de muitas águas, tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como a luz do sol. Ele não está morto, ele está vivo, ele não está mais pendurado no madeiro. Ele vive, Ele reina para todos sempre, Ele rege o universo com a palma das suas mãos, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Ele esteve morto, mas Ele ressuscitou, Ele é o primeiro e o último. Glória a Deus. Nós pensamos em Jesus na cruz e valorizamos somente ela. Por vezes nós esquecemos que Ele ressuscitou. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se a esperança em Cristo está somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a minha e a sua esperança em Jesus está somente nesta vida, nas coisas deste tempo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Outro homem, para a gente ver, só para a gente calibrar essa ideia de que nós nos preocupamos muito com essa terra. Deixa eu te perguntar, esse copo de vidro, ele é concreto ou abstrato? Concreto, por quê? Dá uma pegada para ver? Você está vendo? Por favor, irmã Mônica, pega ele aqui. Dá para sentir? Tá? De verdade, tem certeza? Então tá bom. Então vocês acreditam na irmã Mônica, tá bom? Se ela estiver mentindo, é culpa dela. Mas deixa eu te fazer outra pergunta. Beleza, o copo. Então, o copo é concreto, certo? Não é abstrato. Por quê? A gente pega, toca. E o Espírito Santo? Ele é concreto ou abstrato? Mas segundo o que vocês falaram, eu somente é concreto aquilo que eu pego e toco. Outra questão. Esse copo pode durar 1000 anos? Esse copo pode durar 1000 anos? Vidro. Não, eu não quebrado, não inteiro, mas o vidro, você acha que dura 1000 anos? Dura, mais de 1000. Tem vidro que dura 1 milhão, só para vocês terem ideia. E o Espírito de Deus? O que é concreto para a gente? Aonde está a nossa mente? Aonde nós estamos firmando a nossa mente? Porque nós falamos e entendemos, e eu sei que é uma pegadinha. Tudo bem, eu sei que tem gente que é uma pegadinha mesmo. Mas olha como está a nossa mente. Nós definimos as coisas que são concretas porque nós vemos, tocamos e sentimos. Mas, quando nós acabamos de ler, eu vou ler outro texto para vocês. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deixa eu falar para você, tira os teus olhos dessa terra. Nós precisamos parar de colocar os nossos olhos nessa terra, irmãos. Nós estamos muito focados naquilo que nós vamos, a nossa missão, no sentido físico da coisa, material da coisa, do que devemos conquistar, da minha bênção, da minha coisinha, até aí a gente confunde, da minha família. Se nós não nos posicionarmos como profetas do Senhor na nossa casa, e conduzirmos a nossa casa aos céus, a nossa família não vai experimentar dessa verdade, porque tudo aqui é passageiro. Você está preocupado demais com as coisas dessa terra. Eu estou preocupado demais com as coisas dessa terra. Vai acabar. Mas os tesouros que guardamos no céu, esses são eternos. E aí eu te pergunto, aonde está a tua riqueza? Aonde está a tua riqueza? E seguindo,
Jesus agora olha, e é lindo o versículo 9, como ele começa, coloca aí. Lê comigo, 1, 2, 3. Conheço. Sinagogas e santos. Primeira coisa que Jesus diz, depois de declarar-se, descrever a igreja de Esmirna é: eu conheço vocês. Jesus conhece a sua igreja. Você me ajuda a pregar? Fala aí, meu irmão. Jesus conhece você. Jesus é aquele que anda no meio da igreja, que tem ela protegida na palma das suas mãos. Lembra que nós falamos da igreja? É aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos. E não é, aqui ó, está vazando, não. Nós estamos guardados na mão de Cristo Jesus. Ele protege a sua igreja. Ele diz, diz a eles que conhece. Mas tem uma coisa, Jesus conhece, e quando Jesus fala que conhece a dor, conhece a tribulação deles, é um conheço mais profundo. Porque por vezes, aqui rapidamente, quem conhece o Neymar aqui? Quem conhece o Neymar? Quem sabe quem é o Neymar? Você sabe o nome do filho dele, sabe quanto que ele ganha, sabe o time que ele joga, sabe que provavelmente ele vai voltar para o Brasil, ele ganhou muito dinheiro esse ano, jogou um jogo, sabe todas essas coisas, né? Mas se o Neymar chegar na sua frente, ele vai te cumprimentar, te dar um abraço? Falar, meu parça, vai? Por quê? E nós às vezes agimos desse jeito com Jesus e no reino de Deus. Eu conheço Jesus, de ouvir falar, eu sei o que Jesus é, mas nós não nos relacionamos com Ele. Mas Jesus te conhece, Ele conhece as suas dores, Ele conhece o teu coração, Ele te conhece profundamente. Quando Ele fala, eu conheço as tuas tribulações, a tua pobreza e a blasfêmia ao teu respeito, Ele está dizendo, eu já passei por o que você está passando, eu conheço a tua dor, eu sei o que você está passando. Eu sei as coisas que você está passando. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deixa eu falar de novo para você. Ele sabe o que você está passando. Jesus te conhece. Jesus sabe exatamente a situação que você está enfrentando, porque Ele já passou, Ele sofreu, Ele te entende, Ele sabe muito bem a tua dor. E quando Ele diz a nós, eu conheço, Ele sabe o que eu e você podemos ser obedientes. Quando Jesus diz, eu conheço vocês, eu conheço as tuas obras, eu sei por tudo que vocês passaram, pois Ele passou tudo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aqui eu queria rapidamente passar por algumas coisas. E quando Ele vira a nós e diz, eu conheço vocês, Ele sabe que é possível eu e você sermos obedientes até a morte, se for necessário. Aí pegou, né? Porque nós ouvimos muito, Ele conhece a minha dor, a gente fala, que lindo. É sim. Mas Jesus conhece eu e você, a ponto de saber que é possível sermos obedientes a Ele, permanecermos firmes, mesmo se for necessário morrer. E aí eu quero rapidamente conversar sobre 3 aspectos que Jesus nos conhece, que o texto diz. Primeira coisa, Ele conhece o seu sofrimento e a sua tribulação. Versículo 9 diz, conheço a tua tribulação. A carta a Esmirna é uma carta de encorajamento. Jesus, quando se dirige às igrejas do Apocalipse, ele tem algumas intenções. A primeira é exortar, edificar, encorajar, elogiar e tecer algumas críticas. Mas apenas a 2 igrejas ele não faz nenhuma crítica, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Nós vamos mais à frente falar dela, em outro dia. Mas é interessante que Jesus não a repreende em nenhum sentido, por isso essa é uma carta de encorajamento. Amém?
Mas eu sei que é difícil nós entendermos que é uma carta de encorajamento, porque Jesus está dizendo ali: eu conheço a tua dor, eu sei do seu sofrimento, eu sei que você é pobre, mas você é rica, eu sei da blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. O versículo seguinte diz, coloca o versículo 10 aí para mim, por gentileza. Ele diz que vocês vão ser levados a ser tentados pelo diabo, muitos de vós vão ser lançados em tribulações de 10 dias, ou seja, ele está dizendo que muitos de vós vão e provavelmente vão morrer. Nessa igreja aqui, nós conhecemos a história do bispo dessa igreja, e daqui a pouco eu quero falar, vou passar por algumas outras questões, mas Policarpo, diz a história que ele era o bispo, o pastor dessa igreja, e ele foi levado, confrontado pelos romanos a adorar ao imperador, adorar ao Senhor daquele tempo, mas ele se negou. E aí levam ele para um lugar, amarram ele e começam a instigá-lo: negue ao Cristo, reconheça o imperador como rei. Ele fala que não vou negar, eu não nego a Cristo. Levam ele para um estádio, levam ele para a arena, lá ameaça ele com as feras, com os gladiadores, com os açoites, e ele continua sem negar a Cristo. E aí viram para ele e diz assim: se você não negar, nós vamos levar você ao fogo. Mas aí ele diz: vocês me dizem que vão me lançar num fogo, um fogo que começa e para, mas se vocês não se arrependerem, vocês vão ser lançados num fogo que jamais se apaga. E aí colocam fogo nele e ele morre. Mas antes disso, a história é que o fogo queimava e ele não morria, aí tiveram que dar facadas nele. Mas é uma carta de encorajamento. Vamos lá. Aí está o ponto. Encorajamento de quem? Meu e seu, ou dele? Ou do Pai? Deixa eu te dar um exemplo. Em Mateus 16, 13 a 17. Você conhece essa história? Jesus está com os seus discípulos indo para... Pode ir acompanhando aí, você vai lendo, eu vou citando aqui porque a hora foi embora. Ele está indo para Cesareia de Filipe, e aí no momento... Jesus pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí ele responde: uns dizem que você é o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias, ou alguns profetas. Mas aí ele diz: mas continuam dizendo, quem sou? E aí, você sabe muito bem desse texto, Simão toma a palavra, Jesus pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus vira para ele e fala assim: o que você falou não foi de você, foi do Espírito. Falastes a coisas que vêm dos céus. Uau! Pedro deve ter ficado grandão. Caramba, eu falei para o mestre que ele era Cristo. E aí Jesus disse para eles não espalharem a notícia. Passa um tempo, Jesus, depois que vê que Pedro tem revelação, acho que eles estão prontos para começar a ouvir a respeito daquilo que vai acontecer. E aí Jesus vira para eles e começa a contar a respeito do que está pela frente. Ele diz: é necessário que nós vamos para Jerusalém, e quando chegar lá, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado e morto. E aí Pedro, no versículo 22, se levanta e diz, Pedro chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Jesus? Tem compaixão de ti? Isso de modo algum te acontecerá? Então, em outras palavras, ele chegou a Jesus: tenha dó, Jesus. Tenha dó, tu és Cristo. Calma, cuida de você, Jesus. Sai dessa vida aí, esse negócio, essa vibe negativa. Sai. Como que é? Madeira, cadê madeira? Bate na madeira, Jesus, ó. Hã? Oi? A cruz aqui, verdade. Bate na madeira. Como, tem outro negócio, faz figuinha, hein? Faz figuinha, Jesus. Em outras palavras, foi o que Pedro disse para Jesus. Que é o que a gente faz, né? Mas o que Jesus fala para ele? Você sabe o que ele fala? Afasta-te de mim, Satanás. Mas Pedro estava encorajando Jesus. Pedro estava protegendo Jesus. Mas posso te falar, por que Jesus dá uma resposta tão direta? Porque esse tipo de encorajamento, de autopreservação, não é de Deus, é demoníaco, é humano. E isso ia contra o propósito de Deus para Cristo.
E aí a gente precisa começar a observar algumas coisas. A quem nós queremos dar ouvidos? E eu sei que essa carta aqui ela é difícil. Pode ser que as outras, quando chegar em Filadélfia, vai ser uma maravilha isso aqui. Mas hoje eu sei que é difícil. A coisa até chegar aqui foi bem complicada, porque eu sabia que essa carta é complicada, porque Jesus está chamando para a gente morrer. Mas enfim, vamos lá. E para entender isso, nós precisamos decidir aqui a quem nós vamos dar ouvidos. A Deus ou uma ideia criada de Deus? E desse jeito que você está, eu queria te perguntar, nós queremos receber consolo ou bajulação? E aí, é interessante porque nós oramos, e por vezes nós recebemos consolo de Deus, dizendo a nós, ainda não, meu filho. Você e eu entramos na presença de Deus e clamamos a Ele, pedimos, Senhor, eu estou sendo perseguido, Senhor, está acontecendo isso, Deus, eu preciso daquilo, e a resposta de Deus às vezes é, calma, ainda não. Ou como Paulo que ora por 3 vezes pedindo ao Senhor, Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor, porque se o Senhor tirar, eu vou voar. Senhor Jesus, se esse espinho sair, você vai ver o que eu vou fazer na tua obra. Senhor, se o Senhor me der aquilo que eu estou pedindo, o Senhor vai ver, eu vou às nações, eu vou começar a ganhar todo mundo para Jesus, eu vou fazer acontecer, mas Senhor sabe a minha e a sua intenção. E Ele diz, que nem disse para Paulo, a minha graça te basta. E aí? Mas sabe o que a gente faz? Quando Jesus responde isso, a gente continua orando com a intenção de Jesus mudar de ideia. Ganhar Jesus na insistência. Entendeu? Perseverança. Que nem, sabe o filho faz com o pai? O pai fala assim, ó, não vai. Aí ele vai um pouquinho, espera 10 minutos, fala, Senhor, muda a cabeça do meu pai. Aí volta lá. Posso ir agora? Quem já viveu isso diz amém. Meu Deus. O quê? Vamos vencer Deus pelo cansaço. Vai nessa. Esmirna ouviu aquilo que ela precisava, pois para se tornar como Cristo, ela precisaria ser fiel até a morte. E aí eu quero te encorajar hoje. Aleluia. Podemos ser crentes fiéis até a morte, porque Ele conhece a minha e a sua tribulação. É possível ser fiel até a morte, porque Ele conhece a minha e a tua tribulação. E aí Jesus jamais vai pedir de nós aquilo que Ele mesmo não passou. E outra coisa, Jesus não vai me seduzir ou te seduzir para que nós sirvamos a Ele. Eu explico. Jesus jamais... Sabe o que a gente faz? O filho quer fazer uma coisa, ou o esposo quer uma coisa da mulher, começa, ai, toma aqui um chocolatinho, ai, toma aqui vou te levar a fazer uma coisa que você gosta, ai, eu vou te fazer isso aqui. Jesus não se vende. Ele nos alcança através da verdade. Não espere que Jesus vai, eu só sirvo Jesus se Ele me der. Sinto muito. Sinto muito. Não é assim que funciona. Olha o que a Bíblia diz. Ele trabalha com a verdade e ele diz, se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você quer servir a Jesus? Você quer segui-lo? Você quer as bênçãos que Ele tem para nos dar lá no céu? Negue-se a si mesmo. Morra. Morra para a carne, morra para as suas vontades. Pega a cruz. Pega a tua cruz que está no chão e começa a subir o morro, que lá em cima tem morte, mas quando chegar lá, a segunda morte não tem poder contra nós, porque Ele conhece a minha e a sua tribulação. E Ele diz, estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Como que Jesus venceu o mundo, irmãos? Morrendo. Ele conhece a tua dor e Ele sabe que é possível ser obediente. 2, já estou terminando. Ele conhece a minha e a sua pobreza. Versículo 9 diz, conhece a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar ao imperador como se fosse Deus, como nós já falamos.
De uma vez, uma única vez, o rei, eu falei que Domiciano era maluco, ele mandou lançar do alto do Monte Pago, que era um monte onde ficavam os templos pagões, mais de 1000 crentes, de uma única vez. Em uma outra ocasião, ele mandou lançar do alto do monte 800 crentes. Em outra situação, 26 anos mais ou menos depois, uns 50 anos depois, perdão, Policarpo é morto, como eu já contei, já disse para vocês. Nós estamos falando de uma cidade que era privilegiada, muito rica, muito poderosa, mas nela havia uma igreja pobre e sofredora. E Jesus diz a ela: eu sei que vocês são pobres, mas são ricos. E aí o que Jesus está falando para nós, Jesus fala de uma riqueza que ninguém pode roubar de nós. Jesus está falando de uma riqueza que não tem como essa terra, o governo, as situações, o ladrão, o bandido, um celular que nós perdemos roubar. Ele está falando de uma riqueza na eternidade. Ele diz lá em Mateus 6,19: não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, aonde a traça e o ferrugem não destrói, e aonde o ladrão não rouba nem furta, pois onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Nós somos ricos, irmãos. Você é rico, amém? Amém. De novo, fala assim: eu sou rico. Eu sou rico. Oh, glória. Saiu sou rico aqui, né? Amém, aleluia. Mas sabe do que Jesus, qual é a riqueza que vale no céu? Nós somos ricos de graça, ricos de paz, de amor, de justiça, de glória de Deus. Nós somos ricos lá. Irmão, deixa eu te contar, no céu o teu dinheiro não vale nada. A casa que nós compramos não vale nada. Lá não dá para você chegar: ó Deus, quero comprar a minha salvação porque eu tenho milhões aqui. Não vale nada. A verdadeira riqueza está em servir a Jesus, amar, ser piedoso, ser cheio de graça, cheio da presença, cheio da glória de Deus. Busque ser rico no lugar que vale a pena. Busque as riquezas do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas dessa terra vos serão acrescentadas. Fica tranquilo, o Senhor vai cuidar financeiramente da sua casa. Fica tranquilo, as coisas não vão faltar. Para alguns o Senhor sim tem riquezas nessa terra, porque Ele precisa abençoar e o reino dEle precisa se expandir nesse lugar e nessa terra. Mas ajunte tesouros do céu. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês estão numa cidade rica e são pobres, porque houve um grande boicote a quem se convertia ao cristianismo. Mas Jesus disse: fica tranquilo, vocês são ricos. Aleluia. Terceiro. Aleluia. Ele conhece e sabe muito bem as situações que nós passamos, que nós enfrentamos, e o que falamos e o que ouvimos, e as difamações que se levantam contra nós. E aí a gente observa que o capítulo, coloca de novo para mim o capítulo 9, que diz o seguinte, o capítulo 9, versículo 9. Eu sei as suas tribulações, a sua pobreza, mas és ricos. A blasfêmia de quem diz que é judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Os judeus falsos estavam se levantando naquele tempo para difamar e envenenar os crentes, a mente do povo. Para você ter ideia, começou-se a ouvir um rumor naquela época que os crentes eram canibais. Porque eles falavam que participavam no corpo, comiam o corpo e o sangue de Cristo. Imagina, diziam que eles comiam crianças, diziam que eles faziam atrocidades. E aí o que aconteceu? Chegou o imperador e falou: vamos matar esses camaradas. Então os falsos judeus começaram a levantar blasfêmias, mentiras, falsas ideias. Os crentes em Esmirna estavam sendo acusados de graves ofensas. Eram chamados, e ser chamado de sinagoga de Satanás aqui significa dizer que um povo, dizer ser povo de Deus, mas não eram. Eles se diziam povo de Deus, mas não eram. Então a ideia de igreja, sinagoga, mas não era a Cristo, mas sim a Satanás.
E aí o que isso tem a ver conosco? Nós podemos dizer que, de forma literal, eles eram judeus que diziam ser povo de Deus, mas não eram, como pessoas que falam em nome de Deus, mas falam falsas verdades, mentem e são verdadeiras sinagogas de Satanás. E aí a gente pode observar que há um movimento muito parecido com esse nos nossos dias. Pessoas que tentam tirar o crédito dos crentes. Tirar o crédito se você tirar o crédito do crente em Cristo Jesus, logo nós vamos descredenciar, vamos tirar o crédito da palavra. Muitos falsos crentes têm se levantado nos nossos dias, pregando palavras, entre aspas, alguns achando que é verdade, uma falsa verdade, para tirar o crédito da palavra de Deus. Muitos se dizem crentes, mas ainda estão enraizados na vida antiga. Muitos, e a gente pode observar que, por exemplo, quando na semana que vem nós vamos falar de uma outra heresia, onde um homem que ele se converte ao cristianismo, dando um spoiler, converte ao cristianismo, mas ele amava uma mulher, e porque ele queria essa mulher e não podia ter, então o que ele faz? Inventa uma doutrina para que ele possa se prostituir com essa mulher e servir a Jesus. Nós estamos em dias que as pessoas estão com comichão no ouvido e querendo permanecer na vida de pecado e começam a inventar blasfêmias e mentiras a respeito da palavra de Deus. Mas olha que Jesus diz a nós e como Cristo se revela aos nossos irmãos em Hebreus. Olha, diz Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e o mesmo será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tivemos proveitos que com isso procuram. Possuímos um altar do qual tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado por fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ele permanece o mesmo. Muitos têm se levantado nos nossos dias com falsas ideias, falsas mentiras, mas Jesus continua sendo o mesmo. Deixa eu te falar, para de ouvir esses que são sinagoga de Satanás, para de dar ouvido para aqueles homens e mulheres que têm se levantado como verdadeiras sinagogas de Satanás e mentido ao teu respeito, dizendo, está tudo bem continuar do jeito que você está tudo bem você ficar sentado no banco, está tudo bem você não falar de Jesus, está tudo bem você cometer um pecadinho hoje, mas amanhã, hoje, como eu sempre falado, hoje é dia de maldade, amanhã tem culto, está tudo bem. Isso é mentira. Esses que têm se levantado como vozes mentirosas, falsos profetas, são sinagogas de Satanás. Jesus diz, eu permaneço o mesmo, a minha palavra não volta atrás. Está me entendendo? Estão comigo? E para encerrar, ele fala aos nossos irmãos, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Deixa eu falar para você, nós vamos sofrer. Nós vamos passar por aflições. E o termo tribulação na carta é o mesmo que para chacoalhar. Quando ele diz, vocês vão passar por tribulações, é o mesmo que chacoalhar. E aí nós sabemos que quando passamos por tribulações, e somos chacoalhados, tudo que está dentro de nós é derrubado. Não é verdade? Quando a tribulação vem, tudo que está dentro sai para fora. Quando a hora difícil vem, tudo que está dentro sai para fora. Mas Jesus nos diz hoje, não tema as coisas que hão de acontecer. Mateus 7, 24, não precisa colocar, conta a respeito de uma história de dois homens. Um prudente, o outro louco, o outro, melhor dizendo, imprudente. Um sábio e o outro tolo. E aí diz que ambos estão construindo algo, estão construindo uma casa.
E essa casa, aparentemente, quando você olha, as duas são a mesma coisa. Porém, quando vem um vento, vem a tempestade, vem a tribulação, vem o chacoalhar, o que acontece? Somente quem está fundamentado permanece em pé. Não temas o que há de sofrer. A hora que o chacoalhão vir, se você está fundamentado no lugar certo, não cai, não derruba. Estão comigo? Invista naquilo que é invisível. E ele continua: eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Jesus está dizendo para aquele povo, o diabo, e aí o diabo ali está dizendo, os judeus, falsos judeus, os romanos, o imperador e o próprio diabo vai levar vocês a tentações. Tentações são tribulações, é um tempo onde a nossa fé é provada. Tribulação é um tempo onde eu e você vamos ser provados naquilo que dizemos que cremos. Eu sei que hoje está muito difícil, de repente, você está ouvindo essa palavra, gente, mas que palavra pesada. O Senhor quer nos alertar, lembra que eu disse, essa carta é para mim e para você. Tempos de tribulações vão vir. O Senhor prometeu derramar um avivamento sobre nós. Mas observe algo. Quando o Senhor derramou um avivamento em Atos, a perseguição começou. Quando o Senhor derramou um avivamento em Éfeso, a perseguição começou. Prepare-se. Hoje, no Brasil, ainda nós podemos pregar, podemos falar, mas prepare-se. Mas deixa eu falar. Por que Jesus diz tribulação de 10 dias? Porque ele está dizendo, ela é dura, ela é demorada, mas ela acaba. Toda tribulação tem um fim. Toda luta acaba. Amém? Existe uma história de um rei que dizia que ele queria, ele queria algo para lembrar ele de todas as vezes que ele estivesse muito cheio, ele voltar para si, e todas as vezes que ele estivesse muito vazio, ele voltar também para entender quem ele era. E aí chamou os sábios e perguntou assim, me deu uma ideia. E fizeram uma coroa escrito e voltaram assim: tudo passa, tudo acaba. Então, ou seja, quando ele está muito alto, tudo acaba, baixa. Mas quando ele está muito baixo, tudo acaba. Aleluia. Esta prova, ela tem um fim. Estão comigo? Versículo 10, parte C, e eu estou encerrando. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa cidade era conhecida como uma cidade de muitos jogos, atletismo. E os vencedores, eles iam até o pódio e recebiam uma coroa de louro. E depois de receber essa coroa, eles eram convidados a participar de banquetes com os ricos da região daquela época. E logo depois iam embora. Mas o que Jesus está prometendo para eles é muito mais grandioso. Ele fala assim, ser fiel até a morte, que eu vou te dar não a coroa de louro, eu vou te dar a coroa da vida. E você se assentará comigo eternamente em glória. Ser fiel até a morte. E a promessa que Jesus termina dizendo para eles. Coloca para mim o versículo 11. Para a gente encerrar e fique de pé. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia! Podem nos perseguir, podem tentar e conseguir nos matar, mas o dano da segunda morte ao vencedor jamais será alcançado. Nós podemos enfrentar a morte até o martírio, mas escaparemos do inferno, a segunda morte, e seremos recebidos no céu com coroa de vida. Se formos fiéis até a morte, a segunda morte jamais poderá nos tocar. Podemos perder a vida terrena, mas em troco, a coroa da vida está preparada para nós eternamente. Ele estará com os braços abertos. Vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor. Ao vencedor, esse não sofrerá o dano da segunda morte. E eu sei que eu e você podemos hoje estar passando por um tempo de dificuldade, de perseguição, de provação.
Mas como a palavra diz, Ele te conhece. Ele sabe que você pode perseverar, que Ele sabe que em você e em mim está o Espírito de Deus que nos impulsiona a obedecer a sua palavra. E deixa eu te falar, vale a pena obedecer, vale a pena morrer por Cristo, vale a pena viver por Ele. Nós precisamos sair do raso, precisamos parar de olhar simplesmente para as coisas terrenas e olhar para aquilo que é eterno, aquelas coisas, porque como Paulo diz, eu bem sei que as provas, as tribulações desse tempo não se comparam com a glória que há de se revelar a nós. E isso precisa motivar o meu e o seu coração. Isso precisa estar queimando no meio no seu coração. Nós precisamos, quando ouvirmos uma palavra dessa, dizer: ah, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ah, Senhor, eu estou aqui, usa-me, Senhor. Eu vou ser fiel, pois vale a pena, Senhor. Eu não me apego às coisas deste tempo, eu não me apego com as coisas deste mundo, mas eu olho para o alvo, eu olho para o alto, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. E a Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que nós adoramos. É por isso que nós estamos aqui. É esse o evangelho da cruz. Não é o evangelho de mimimi, não é o evangelho de bencinho, não é o evangelho que, se necessário, nós morremos, mas nós somos ricos nos céus. Nós perdemos tudo nessa terra, mas nós temos tudo na eternidade. A nossa esperança não está no carro que vamos comprar amanhã, no emprego que vamos ganhar, a promoção que vamos receber, mas a nossa esperança está aqui. Em breve, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, terão seu corpo transformados, e nós nos encontraremos com Ele em glória. Essa é a nossa esperança. É nós chegarmos e Ele fala assim, e a palavra também diz que todo choro que nós temos aqui, a última vez que você vai chorar é lá, e Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e lá não tem dor, não tem morte, não tem pecado, lá é vida eterna. Essa é a nossa esperança, por isso vale a pena obedecer, por isso vale a pena prevalecer. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fazemos menção do nome dEle. Persevere até a morte, se necessário. Essa é a nossa esperança, esse é o motivo da nossa esperança. Viver com Ele eternamente. Eu queria te convidar a falar com Ele agora. E contar a Ele o que você está passando. E diz: Senhor, eu ouvi a Tua palavra e eu disse: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Fortalece, pois está difícil. Me fortalece, pois a prova ela é grande, mas eu creio em Ti, que a prova ela vem, a tribulação vem, mas ela passa. Aquilo que eu estou passando não se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para mim na glória. Você pode começar com essa consciência, começar a falar com o Senhor, começar a orar, pois o Senhor nos chama a esse posicionamento nessa noite, nessa manhã, quase tarde. Começa a falar com o Senhor, começa a posicionar-se diante do Senhor, depois desse tempo que tivemos aqui adorando e ouvindo a voz dEle. Oh, Deus maravilhoso, a nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa esperança é uma esperança de glória, não há esperança neste tempo, não há esperança, Senhor, nas coisas que o mundo pode nos oferecer e tem a nos dar, mas uma esperança de glória, aquilo que tem o Senhor preparado para nós, aquilo que o Senhor prometeu e que é fiel para cumprir. Nós não nos apegamos com as coisas deste mundo, nós não nos apegamos com as coisas dessa terra, mas nós elevamos os nossos olhos para o monte de onde vem o nosso socorro. Nós cremos em Ti, prevalecemos em Ti, e nós cremos que a Tua palavra diz que ao vencedor o Senhor dará a coroa da vida e não experimentará da segunda morte. Ao vencedor nós viveremos eternamente contigo e comeremos do fruto da árvore da vida. Ah, Senhor, nós cremos a Tua palavra, nós vivemos ela, nós cremos na verdade do Teu evangelho, ó Senhor Jesus. Bendizemos o Teu nome, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que nós jamais teremos fome e sede, pois ao vencedor o Senhor dará do maná escondido nos céus.
Oh, Santo Deus poderoso, bendizemos o Teu nome e cremos em Ti, ó Senhor eterno. Oh, Deus poderoso, e Senhor, nesse tempo nós podemos sofrer, mas a Tua palavra diz que ao vencedor o Senhor dará poder de reger as nações. E nós queremos, Senhor, e entregamos a Ti, Espírito de Deus, o nosso caminho, o nosso coração. Passamos por tempos de tribulações, passamos por privações, mas em todas as coisas o Senhor nos faz mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, oh, Santo Deus poderoso, aleluia, permaneça, prevaleça, ser fiel até o fim, ser fiel até a morte, pois Ele nos dará uma coroa de vida. Você crê nisso? Você pode sair do seu lugar e dar um abraço numa pessoa e falar assim, ó, fica tranquilo, está acabando. Ele tem preparado para você uma coroa de vida, e mais do que você quiser dizer, sai do seu lugar e dá um abraço em alguém. O Espírito Santo quer completar essa palavra no coração de alguém agora. Eu não vou.